Nossa turminha tinha até um clube, coisa de garotos. Era como um clubinho no melhor estilo Clube do Bolinha, personagem dos quadrinhos infantis. De forma semelhante, esse nosso clube era exclusivamente para garotos e tínhamos sede e tudo. Mas o meu tio Álvaro sempre se referia a nós e ao nosso clube como o Clube da Esquina Mirim. E na época eu não entendia por que ele falava rindo. Só depois de muitos anos é que entendi a referência que o tio Álvaro fazia. Grande Milton. A sede desse nosso clubinho em questão era um pequeno barraco que construímos em cima dos galhos de uma árvore, um enorme pé de jacarandá. E bota enorme nisso. Tudo devidamente inspirado na casa da família Robinson da literatura, que nossa professora na escola, Dona Rosa, certa vez leu para nós em sala de aula. Fizemos com a sobra de tábuas usadas, sacos de estopa, pedaços de lona velha e outros materiais de ferro velhos catados à mão e levados para a mata do fundão de bicicleta ou a pé. Tivemos um pouquinho de trabalho, pois alguém tinha de subir primeiro levando uma corda para depois, lá de cima, segurá-la e jogar a ponta no pé da árvore, onde a gente amarrava as tábuas e elas eram içadas para o alto. Os membros desse clube eram Júlio, o presidente, Zeca, o vice-presidente, eu, que era uma espécie de conselheiro, Pedro, Nestor e Vandim Pé de Vento, os membros fundadores. Ah, e o Vandim Pé de Vento. O Vandinho Pé de Vento, como já dito antes, acabaria sendo o estopim de uma situação que eu e meu primo mal sabíamos estaria por vir quando chegasse o mês de junho. Mas, voltando ao clubinho em questão, havia uns almofadinhas lá da escola, alunos como o Euclídio Barroso, a Ana Dória. O Euclídio fazia de tudo para entrar no clube, mas a gente sempre o recusava e tínhamos prazer nisso. Era uma espécie de vingança, porque esse Euclídio, assim como a Ana Dória, eram bem snobs, metidos a bestas, só porque o pai, no caso do Euclídio, era vereador e sua família tinha um certo prestígio em Pouso da Fé. E quando seus pais lhe faziam festa de aniversário, ele não convidava a gente e os outros alunos mais pobres, achando-se melhor do que nós, só porque nossas famílias eram mais simples e de menor status em Pouso da Fé. Nosso status era o nosso próprio clubinho lá na Mata do Fundão. E essa Mata do Fundão era um local mais alto, mais ermo e selvagem, a uns 6 quilômetros, mais ou menos, do lado oeste da cidade. Lá existia, melhor, ainda existe hoje, uma outra cachoeira e uma bica de água fresca. Ficava bem mais acima da Cachoeira da Marquesa. Era uma grande área de mata silvestre e pinheiros de serra, onde se encontrava uma fauna diversificada. Lá morava a família de seu José Reis e sua esposa, Dona Nedir. Também ali havia um pequeno sítio que pertencia ao Dr. Bartolomeu. Enquanto o outono, com suas temperaturas ainda amenas, já estava quase no fim, o mês de junho chegou anunciando a proximidade do inverno, trazendo muito mais frio, neblina e mais geadas, especialmente no início da manhã. Para quem é de fora ou turista, de regiões mais quentes, o inverno na Mantiqueira Mineira pode ser até belo, convidativo, poético.
Mas para quem é nativo das pequenas cidades, como é o caso de Pouso da Fé, ele causa muitos problemas e inconvenientes. Por causa das geadas, os produtores rurais têm sua safra reduzida e a necessidade de cuidados especiais com as plantas. A neblina, o frio com suas temperaturas baixas, próximas de zero, muito comum na pequena cidade, mas que em locais de maior altitude pode cair abaixo de zero, chegando até 10 graus negativos. Causam problemas de transporte e, ao dirigir, é necessária atenção redobrada e muitas vezes acontecem atrasos nas viagens. Em meados de junho, tons de marrons começam a substituir o verde de outrora. Pelas manhãs, camada de cristais de gelo cobrem os currais dos produtores de leite e os caminhos estreitos da mata do fundão. É o inverno da mantiqueira se firmando. Apesar desses contratempos, o mês de junho também trazia as comemorações do São João, celebradas pelos habitantes, mas com discrição por causa da sombra negra que se abateu sobre a cidade desde fevereiro. Hoje me parece que as festas juninas são um trem em extinção, exceto nas escolas. Poucas são as comemorações que resistiram à modernidade. Até meados dos anos 80, em Pouso da Fé, eram bem comuns os ensaios de quadrilha. Todos os anos, sempre no primeiro final de semana de junho, a paróquia local, na figura do Padre Benedito, organizava a tradicional quermesse, que arrecadava dinheiro para a festa principal, quase no final do mês, a festa de São João, no dia 24. As pessoas se reuniam com grande expectativa em torno da quermesse. Eram distribuídos broa de milho, quentão, doces e pipoca para as crianças. Aquela era a primeira quermesse que nossa turminha passava sem a presença do Zeca. Ela era realizada no pátio da escola, mas antes, na sala de reuniões, sempre acontecia uma cerimônia solene, aberta pelo Padre Benedito e demais autoridades. Em seu discurso de abertura, ele sempre enfatizava que aquele evento era o de mostrar o real significado do espírito de cidadania. E, como sempre, ao lado do Padre Benedito, figuravam o prefeito Orvécio, seu Altamirano Flores, o vice, o seu Eupídio Barroso, vereador e presidente da Câmara Municipal, era o pai do Almofadinha do Euclídio Barroso, o delegado José Leite e alguns dos principais beneméritos da quermesse, sendo o doutor Bartolomeu o maior deles. Aliás, não havia ocasião em que ele deixava de marcar sua presença. Era uma figura bem peculiar, com certa majestade na postura e o olhar penetrante. Parecia tipo aqueles aristocratas ingleses, com seus chapéus e ternos escuros, e aquele bigode grosso que adorava ostentar. Era rico e não dependia de salário. Presidia o Lions Club local. Como se fosse para reforçar ainda toda aquela aparência aristocrática, ele andava num Rolls Royce antigo, uma relíquia que sempre chamava a atenção das pessoas de Pouso da Fé. Parece que seu trabalho como diretor do posto de saúde era apenas remunerado simbolicamente. Entretanto, esse trabalho, junto aos serviços do voluntariado do Lions Club, em parceria com a paróquia, lhe conferia bastante prestígio na cidade.
principalmente entre as pessoas mais humildes que buscavam atendimento médico lá no posto de saúde. Todos os anos, na semana que antecedia o Natal, ele distribuía na escola presentes aos alunos. As crianças o apelidavam de Bartô Noel. Há quem achasse que Bartô Noel era maluco, pois onde já se viu gastar dinheiro, ainda que fosse rico, em presentes para os filhos dos outros? Como resposta, havia aqueles que afirmavam era porque ele era alguém de coração bom, caridoso demais. Se aquelas ações do Dr. Bartolomeu eram bem vistas por uns, também eram criticadas por outros figurantes da cidade, como o próprio vice-prefeito, que se achavam ameaçados de perderem a admiração e o prestígio político entre os moradores. Como forma de ridicularizar o médico, seus detratores afirmavam que ele cheirava a violeta, ao invés de perfume. E, de certa forma, eles estavam certos. Geralmente, farmacêuticos e químicos dessa área, por manipularem constantemente produtos farmacêuticos para o tratamento de feridas, como o corante de violeta, que é um antisséptico muito utilizado no tratamento de aftas e alguns tipos de micoses. Devido a esse contato regular com o produto, seus cabelos, bigodes acabavam exalando esse odor. Durante a quermesse, o Dr. Bartolomeu, andando pelas barraquinhas ao lado do Padre Benedito, recebia os afagos dos adultos e principalmente das crianças, que o saudavam pelo apelido Bartô Noel. Diferente das outras crianças, que pareciam idolatrar o Bartô Noel, eu, o meu primo, o Pedro, o Nestor e o Vandim Pé de Vento ficávamos só de longe observando, não fazendo nenhuma questão de saudar. Alato, lá vai o Euclídeo e aqueles almofadinhas puxar o saco daquele bigodudo. Isso meu primo chamando nossa atenção. E virando-se para o Vandinho, pé de vento, continuou. Ah lá, Vandinho, o bigodudo pensa que esquecemos. Ele pensa. Reiterou o Vandinho, mexendo a cabeça positivamente. Antes, a gente até gostava do Dr. Bartolomeu. Mas desde o final do ano anterior, isso havia acabado. E nossa turminha passou a ter uma certa antipatia pelo médico. E por que essa mudança tão brusca? Tudo por causa do nosso amigo Vandinho Pé de Vento. É a partir daí que tudo vai levar eu e meu primo Júlio aos acontecimentos relacionados à descoberta da identidade do maníaco da lua cheia, melhor, do lobisomem. Mas como assim? Como eu disse, todos os anos, em dezembro, na semana que antecede o Natal, o Dr. Bartolomeu dava presentes aos alunos da escola. Contudo, havia uma condição que o próprio Dr. Bartolomeu exigia à Dona Glória, a diretora da escola. O aluno que não passasse de série não receberia presente. Ele sempre tinha uma lista com a relação dos alunos que não passavam. Infelizmente, no ano anterior, o Vandim teve muitas dificuldades durante o período letivo e acabou ficando em recuperação. Mas também, na recuperação, não conseguiu a nota mínima e teve de repetir de série no ano seguinte. Mas ainda no mês de dezembro, no dia da entrega, o Vandinho, caçoado pelo almofadinha do Euclídeo Barroso, e vendo os outros alunos recebendo presentes com imensa alegria, começou a chorar.
Achávamos aquela atitude de Dona Glória, e principalmente do Dr. Bartolomeu, injusta e humilhante. Não somente para com o Vandim, mas também para com os outros alunos repetentes. Por isso, o Júlio e o Zeca foram até ele, a fim de apelar, sei lá, para alguma compaixão e reconsiderar. Mas ele nem deu atenção ao Júlio e ao Zeca. Aí então veio o Euclídio Barroso se gabando, querendo se mostrar um aluno estudioso, exemplar, para o Dr. Bartolomeu e a Dona Glória, rindo para o Júlio, e meu primo, que nunca topou a cara dele, foi lá e acertou um soco bem dado na cara do almofadinha mimado, que ficou estatelado lá no chão, chorando feito um bebezão. A gente não levava desaforo para casa de jeito nenhum. Foi errado? Sim, mas estávamos muito ressentidos. Não sabíamos lidar com aquele sentimento de frustração. Então, por conta da nossa confusão, Dona Glória nos expulsou da confraternização. Claro, tia Rita ficou sabendo e nos colocou de castigo durante quase uma semana sem poder sair para a rua. Inclusive, tio Álvaro colocava eu e o Júlio para varrer o chão e ajudar no serviço lá da oficina durante as tardes. Mas, mesmo assim, valeu a pena. E meu primo tinha jurado ao Vandinho que a gente arranjaria um jeito de dar o troco no Dr. Bartolomeu. Para nós, o caso do nosso amigo Vandinho Pé de Vento era uma questão de honra. Nossa turminha era assim. Já ouviram falar do lema um por todos e todos por um? Dos Três Mosqueteiros, de Dumas? Pois então, criança ressentida é fogo. Eu me lembro que nessas situações, quando a gente queria dar o troco em alguém, o meu primo e eu ficávamos matutando planos, e alguns até meio perigosos e questionáveis. Ficamos meses pensando e finalmente formulamos a ideia do plano quando era a seguinte. Eu mencionei que o Dr. Bartolomeu tinha um sítio na Mata do Fundão, mas não era bem exatamente um sítio, pois na maior parte do tempo ficava vazio. Ninguém morava lá, nem ele mesmo. Aliás, nem casa o sítio possuía. Quer dizer, era uma casa, mas era apenas uma velha casa que servia para guardar materiais descartados. Lá eram guardadas as sobras de material usado durante uma reforma no posto de saúde, uns 5 anos antes, e o material antigo, que tinha sido retirado e consistia em encanamento de chumbo, fiação de cobre, caibros, móveis velhos, vasilhames, panos, papéis de arquivo morto. Mas todo aquele material estava jogado e espalhado pelo galpão e ficava se acumulando. O Dr. Bartolomeu só aparecia lá para deixar algum produto farmacêutico e medicamentos vencidos. Ou então, quando supervisionava os ajudantes de serviço lá do posto de saúde, que uma vez por mês descarregavam ali o material usado e acumulado do posto, e iam embora em seguida. A ideia que tivemos foi de irmos até lá durante a tardinha e, na surdina, pegarmos todo o chumbo e cobre e esconder no meio do mato, perto do clubinho, e, posteriormente, vendê-lo em algum ferro velho fora da cidade. Planejamos tudo direitinho. Inventamos, junto com o Nestor, uma mentira para a tia Rita. Na véspera, após chegarmos da escola, o Nestor pediu à tia Rita para deixar eu e o Júlio dormir lá na sua casa, e que a mãe dele, Dona Marta,
já tinha deixado. Embora aquele não fosse realmente o caso, era muito comum entre nós dormir um na casa do outro. Às vezes era o próprio Nestor que dormia lá em nossa casa. Às vezes era o Zeca. Às vezes o Vandim e vice-versa. Tia Rita deixou, mas como de hábito, fazendo as recomendações para que a gente se comportasse direito na casa dos outros. Esse era um tipo de artimanha que dava certo, porque naquela época não havia aparelhos de celular, WhatsApp, nem mesmo telefone convencional entre a maioria das casas em Pouso da Fé. De modo que, se nossas mães quisessem se comunicar uma com as outras, a fim de confirmar ou não, bastaria ligar e a mentira estaria descoberta. No dia seguinte, numa terça-feira de junho, na terceira semana, bem no início da tarde, eu, meu primo e o Vandim passamos até a casa do Nestor. Ele, inclusive, naquela manhã, não havia aparecido lá na escola. Mas nem estranhamos porque, de qualquer forma, íamos até a sua casa. E de sua casa, íamos passar na casa do Pedro. E de lá, íamos caminhar até o sítio do Dr. Bartolomeu, como era o combinado. Porém, quando chegamos e chamamos o Nestor, acabamos vendo que ele estava doente. E esse era o motivo de não ter aparecido na escola naquela manhã. Justamente naquele dia, ele amanhecera muito gripado e estava um pouco febril, e infelizmente não poderia vir com a gente. Então seguimos para a casa do Pedro. Antes de sairmos, tomamos água e ficamos conversando um pouco. E percebemos o tempo passar. Então já estava quase entardecendo, por volta das 15 horas. E quando finalmente íamos sair, a mãe do Pedro, Dona Jandira, aparece atrás dele e diz: "Pode amarrar seu burro, não vai a lugar nenhum." "Mas, mãe," reagiu Pedro desanimado com a ordem da sua mãe. Já sem o Nestor, tivemos também de ir sem o Pedro. Sobrou eu, o Júlio e o Vandim Pé de Vento. O plano teria de seguir só com nós três. Estávamos tão empenhados e concentrados em nosso plano que até esquecemos das mortes e que o criminoso da Lua ainda não havia sido capturado. E esse esquecimento quase nos seria fatal naquela noite que estava por vir. Enfim, saímos e pegamos a estrada que levava até a Mata do Fundão. Meu primo e eu levando nossos embornaus, e o Vandim segurando um pedaço de vara. Andamos durante um certo tempo, e quando já estávamos no meio do caminho, tivemos uma grande e inesperada surpresa. Um Rolls Royce vindo lentamente mais atrás de nós. Ora, na verdade era o Rolls Royce do Dr. Bartolomeu. Fomos mais para o canto da estrada, para que ele passasse. Mas ele parou ao nosso lado e ficou nos olhando por alguns instantes. Então disse: "Saudações, jovens pastores!" Encabulados, só ficamos olhando um para os outros sem responder. Silencioso, ele ficou nos encarando de forma curiosa, quando então continuou: "Ah, vocês três são aqueles alunos da escola. E você?" disse ele sorrindo de forma levemente maliciosa e olhando diretamente para o meu primo. "É aquele garoto que deu uma bofetada no filho do Eupídio Barroso, não? O que os três fazem aqui? Estão perdidos?" Após novo silêncio, ele nos perguntou: "Querem uma carona para onde quer que estejam indo?"
O Júlio, meio inseguro e procurando disfarçar o desconforto pelo inesperado aparecimento do médico, respondeu: É, não, vamos caçar preais. Obrigado. Venham-se, Vandim. Disse o Júlio ao mesmo tempo saindo da beira da estrada e nos chamando para segui-lo dentro do mato. Enquanto nos aproximávamos do mato, o Dr. Bartolomeu, ainda com o carro parado na estrada, continuou nos olhando, intrigado com aquele sorriso cínico e irritante de antes. Então ele diz em voz alta: Logo vai anoitecer e a lua vai brilhar alta no céu. Tem certeza que os 3 jovens moços pretendem caçar na mata? Cuidado com essa escuridão. Ele olhou por mais alguns instantes e em seguida ligou o carro e continuou o seu percurso. Enquanto o Rolls Royce sumia estrada fora, permanecemos escondidos só observando. Merda! Xingou o Júlio. O que esse bigodudo veio fazer aqui a essa hora? Parece até que sabe o que viemos fazer. Deve estar levando alguma coisa de última hora. Só isso, disse meu primo procurando uma explicação. Então a gente volta, né? E deixa para outro dia, disse o Vandim se conformando. Mas eu não estava disposto a voltar e falei em tom de protesto. Voltar nada, Vandim. Agora que viemos até aqui, não vamos desistir. Vamos até o fim. O bigodudo não vai dormir lá e nem tem como. Não tem casa lá e vai ter que voltar para a cidade. Temos que mudar nossa estratégia. Acho que tem um plano. Mas o Bartolomeu, ele não está lá ainda? Não estou entendendo nada. Caramba, Vandim. Eu estou falando grego, é? Eu estou dizendo que tem um plano, reafirmei. Talhos, mas e o plano? Para de enrolação e explica logo, disse o meu primo já meio impaciente. Comecei então a falar. Bom, ele vai voltar e passar por aqui de novo. É só a gente esperar, aguardar ele passar, e quando isso acontecer, a gente volta para a estrada e continua a caminhar até o sítio dele. Quando a gente chegar lá, você, Vandim, fica amoitado perto da estrada do sítio, enquanto eu e o Júlio entramos lá dentro do galpão. Enquanto fazemos o serviço lá dentro, se por acaso aparecer alguém chegando, você assovia umas 3 vezes para dar tempo da gente fugir, sem sermos vistos. Entendeu agora? O Vandim e o Júlio responderam que sim. Então permanecemos no mesmo lugar, escondidos, esperando que o bigodudo retornasse. Foi uma espera de aproximadamente meia hora, quando por fim escutamos o barulho do motor do Rolls Royce. Era o Dr. Bartolomeu saindo do sítio e retornando para a cidade. Esperamos um pouco até que o carro estivesse longe e fora de vista. Então voltamos para a estrada, andando com bastante cuidado para não sermos novamente surpreendidos. E quando chegamos perto da entrada do sítio, o sol já estava se pondo. Vandim, se esconde e fica de butuca. Qualquer coisa assovia. Não dá bobeira, entendeu? O Vandim confirmou fazendo um gesto com a cabeça. Aproximamos da entrada do sítio. Tinha uma grande porteira de madeira, dessas de fazenda. Embora a porteira estivesse somente encostada, sem nenhum cadeado, o que dava acesso livre a qualquer um que quisesse entrar, resolvemos passar por cima.
A velha casa ficava a uns 300 metros da porteira e mal podia ser vista porque já estava bem escuro. O sítio também não tinha energia elétrica, pois naquela época, ali nas redondezas, não havia eletrificação rural. O que, de certa forma, era bom e ajudava a nosso propósito. O caminho já estava bem escuro até o local. O Júlio estava carregando uma lanterna velha e fraca que o tio Álvaro guardava num quartinho dos fundos da nossa casa e que trouxera escondido. Andávamos bem devagarinho. O mato e o capim cresciam ao redor sem nenhum cuidado. Chegamos em frente à velha casa e nos aproximamos lentamente em direção à porta, sempre olhando à nossa volta a fim de verificar se realmente o local estava vazio. Com a escuridão, o lugar parecia bem sinistro, mas tudo parecia tranquilo. Quando fomos abrir a porta da frente da casa, vimos que ela estava trancada. As janelas, embora de vidro, também estavam trancadas por dentro. E não dava para quebrar os vidros porque isso certamente iria chamar atenção no dia seguinte. Então, nós dirigimos aos fundos da casa e pelo caminho nos deparamos com mais capim e mato, confirmando o estado de total abandono. Na hora eu pensei comigo mesmo: esse lugar era para ser mais cuidado. Afinal, o bigodudo é rico. Se gasta dinheiro com presentes, por que então não paga um caseiro para tomar conta? Quem entende isso? Localizamos uma porta de madeira nos fundos. Também havia janelas, mas estavam parcialmente fechadas com ripas de madeiras pregadas. Fomos até a porta e, surpresos, verificamos que estava destrancada. Não tinha nenhum cadeado. Na verdade, sequer tinha uma maçaneta. Estava simplesmente encostada com um pedaço de arame a um grampo de cerca pregado no batente. Meu primo desencaixou o arame do grampo e estranhou o porquê da porta dos fundos ficar daquele jeito. E assim que abriu, imediatamente sentimos um cheiro podre. No mesmo instante tapamos o nariz. Como isso aqui fede! Cara, tem alguma coisa cheirando mal aqui. Com a luz da lanterna, Júlio iluminou para dentro da casa, mergulhada na escuridão. A lanterna não tinha um bom foco e iluminava bem pouco, mas dava para enxergar razoavelmente o lugar. A verdade é que o lugar se parecia mais com uma lixeira a céu aberto, de tanta sujeira que ali tinha. Havia bastante entulho, móveis velhos, madeiras apodrecidas espalhadas, papéis, caixotes de madeira, objetos plásticos, lataria, mangueiras, panos comidos por traças e 3 grandes armários encostados numa das paredes, entulhados com os mais variados materiais, desde caixas de produtos químicos e farmacêuticos até vasilhames de laboratório, passando por várias seringas de vidro. Enfim, uma total bagunça. Mas nada daquilo nos interessava. O que a gente queria eram os pedaços de chumbo e as fiações de cobre. Continuamos a procurar até finalmente avistá-los num canto mais à frente. Uma coisa, porém, chamou mais minha atenção. Mais ou menos no canto, havia uma pilha de lençóis rasgados, calçados e várias peças de roupas misturadas. No meio delas, vi uma bolsa toda mofada e manchada de sangue. Uma bolsa de mulher, e que eu já tinha visto muitas vezes. Não era uma bolsa qualquer. Reconheci como sendo a bolsa que somente essa pessoa conhecida de Pouso da Fé sempre carregava com ela
quando ia para o trabalho. Estava manchada de sangue. Olhei intrigado. Caramba! Olha essa bolsa! Era da Eliane. Como veio parar aqui? Sei lá. Alguém deve ter encontrado e jogado em algum lixo e acabou parando aqui. Deixa pra lá e vamos logo pegar a chumbada. Então fomos até onde estavam os pedaços de chumbo e a fiação de cobre. E começamos a pegá-los e colocar dentro de um saco de lona reforçado que meu primo havia trazido dentro do seu embornal. Agora sim, Nilcinho. Agora podemos ir embora desse lugar fedido, disse o Júlio, cheio de alegria. Não sei porquê, mas eu não tirava do pensamento aquela bolsa da Eliane manchada de sangue. Mas você não acha esquisito estar largada aqui? Não era para avisarem o delegado? Não é estranho? Largada? O quê? Uai, a bolsa da finada Eliane. Caramba, você ainda tá com esse trem na cachola? Vai ver, esqueceram. Se a gente ficar aqui discutindo, vamos passar a noite inteira aqui. Foi então que, nesse instante, ouvimos um barulho ruidoso de motor, ao mesmo tempo em que víamos uma luz de faróis refletida na vidraça das janelas de frente e se aproximando aos poucos. E ficamos assustados ao perceber que aquele barulho era um inconfundível ruído do motor do Rolls Royce do Dr. Bartolomeu, e cada vez mais se aproximava da frente da casa. Pô, por que o Gundinho não assoviou? Reclamou meu primo bem irritado, mais baixo, para não ser ouvido. Rápido, Lucinho, vamos sair daqui, sussurrou meu primo, largando o saco de lona e desligando a velha lanterna. Então seguiu o Júlio e fizemos o trajeto de volta apressadamente, ao mesmo tempo tendo o cuidado para não tropeçarmos ou mesmo pisarmos em alguma tábua com prego ou caco de vidro nos entulhos espalhados pelo piso da casa. Finalmente saímos pela porta dos fundos, e eu sempre colado ao Júlio. Em seguida, a gente se abaixou e nos esgueiramos até o capim, onde nos escondemos, na parte lateral próxima à mata, mais ao fundo, uma vez que pela frente era arriscado dar de cara com o Dr. Bartolomeu. E se isso acontecesse, a gente acabaria entrando pelo cano. Olhávamos a uma determinada distância entre as brechas. Vimos que o Rolls Royce estava parado em frente à casa com os faróis ligados. Então vimos a figura inconfundível do Dr. Bartolomeu saindo de dentro do automóvel, indo em direção à porta da frente e abrindo com uma chave. Mas ele não entrou e continuou parado, somente olhando fixamente para o interior escuro da casa. Então ele gritou bem alto: Apareçam, seus moleques! Eu sei que estão aí! Continuamos em silêncio, parados e observando, até que o Dr. Bartolomeu, sem se virar, começou a se afastar da porta, andando lentamente de costas na direção da luz dos faróis do Rolls Royce. De repente parou, e ele então começou a tirar as roupas, ficando completamente nu, e em seguida começou a rolar no chão. O Dr. Bartolomeu começou a gritar e se contorcer de forma violenta. E onde a gente se escondia estava bem escuro, e a pouca luz era apenas a da lua, mas, embora afastados a alguns metros, era perto o suficiente para vê-lo por causa da luz dos faróis. Algo esquisito acontecia com seu corpo enquanto se contorcia. Estava mudando. Então ouvimos de novo ele gritar:
mas era uma voz monstruosa que parecia trazer dentro de si todo o mal e perversidade, perguntando novamente onde a gente estava escondido. Aquilo fez o nosso sangue gelar e nossos corações quase saíram pela boca, pois aquela voz já não era de um ser humano, era algo animalesco. Ele continuou a gritar e se contorcer de forma violenta. Então meu primo, sentindo uma inexplicável sensação ruim e pegando no meu braço, disse: "Isso não vai prestar. Sim, vamos sair daqui agora." Levantamos e começamos a correr em meio ao capim alto, feito loucos, até a mata mais ao fundo. Enquanto a gente corria desesperado, com o coração na boca, escutávamos gritos misturados com rosnados. Foi nesse momento que me dei conta de que aquela era uma noite de lua cheia. Exatamente a mesma lua em que o seu Neco, a Eliane, o seu Duda e o Zeca haviam sido mortos e despedaçados pela fera. Naquela hora, tudo ficou bem claro para nós. A terrível fera era o Dr. Bartolomeu. Tudo levava a acreditar que eu e meu primo seríamos suas próximas vítimas. Mas não tínhamos outra alternativa a não ser correr para ficarmos vivos. Ao mesmo tempo que a gente corria pela mata, a gente ouvia aqueles gritos que pareciam chamados do próprio inferno. E, para piorar, ele voltou a chamar por nós, querendo saber onde estávamos. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Apareçam! Então, nesse meio tempo, o Dr. Bartolomeu parou de nos chamar e passou somente a gritar e a gemer de dor. Parecia estar sofrendo de uma agonia sem fim. Ouvir aqueles gritos era uma coisa horrível e apavorante. Mas quando achamos que a coisa estava ruim, acabou por piorar. Em determinado momento, naquela macabra situação, aconteceu algo que até hoje me causa pesadelos. Os gritos que vinham lá da casa cessaram e deram lugar a barulhos estranhos. Era como algum cão estivesse engasgado e tentasse rosnar ao mesmo tempo. Continuamos a correr desesperados. Foi aí que avistamos uma árvore enorme. Meu primo então falou que era para subirmos, porque talvez fosse nossa única salvação. Então escalamos ela o mais rápido possível. Buscamos os galhos mais altos e nos escondemos entre a folhagem espessa. Do alto ficamos observando em volta, apavorados. Tudo ficou quieto. A mata parecia saber que havia um perigo à solta, pois estava um completo silêncio. Só se ouvia o vento quebrando nas árvores. Mas esse silêncio durou pouco, pois do nada aquela coisa surgiu, pisando pela vegetação como se fosse nada, vindo em direção à árvore em que estávamos. Então fiquei de olhos arregalados e apontei para uma determinada direção e o Júlio se virou. Do alto da árvore onde a gente estava, mesmo só conseguindo ver um grande vulto negro, mesmo com a pouca visibilidade, era inegável que aquilo era um lobisomem. Mas quando ele ficou mais próximo, conseguimos ver melhor. Aquela coisa possuía os olhos esverdeados que brilhavam como se fossem vagalumes na escuridão.
e a neblina que se misturava. Tinha o corpo meio corcunda, coberto por grandes e grossos pelos marrons, com uma enorme cabeça de cão e fedia feito bosta de cavalo. Ele soltava urros tão altos que nós gelamos. Eu e meu primo ficamos completamente sem reação naquele momento. A fera começou a andar em 4 patas, feito um cão, farejando no ar. Nossa única reação era de permanecer escondidos no alto da árvore, agarrados aos galhos e ficarmos em silêncio total, mal respirando, apenas observando para baixo, a fera caminhar pelo chão ao redor da árvore onde estávamos. A fera rodeava, voltava, sempre próximo da árvore, sempre farejando o ar. Nosso medo era de que a besta conseguisse captar nosso cheiro e nos localizasse e subisse na árvore. Seria o nosso fim. Era quase impossível de acreditar que aquela coisa já não era mais o Dr. Bartolomeu de minutos antes. Agora ele era uma besta fera que urrava alto, pulava e corria para um lado e para o outro, dali para a mata, depois voltava novamente. De repente, a fera começou a correr pelo entorno da mata. Parava em alguns lugares e em seguida voltava a correr. Entrava nos grandes arbustos e na mata, quase como se estivesse procurando por algo. Quase entramos em desespero, porque a gente sabia que aquela coisa estava à nossa procura. Mas continuamos quietinhos, observando aquela fera correr e rosnar. Por fim, aquele monstro desistiu de nos procurar e se embrenhou de vez na mata, urrando e uivando como um cão demoníaco, e não voltou mais. Mesmo assim, eu e meu primo não nos atrevíamos a se mexer, com medo daquela coisa voltar. Passamos a madrugada toda em cima da árvore e só arriscamos a descer quando o sol estava alto na manhã que veio. Descemos e corremos em direção à estrada, e de lá paramos de correr e continuamos a andar, mas ainda com medo. Nós estávamos muito cansados, chocados demais até para chorar, porque era algo mais forte que o choque. Apesar de tudo, era uma enorme sensação de alívio, uma tranquilidade que, mesmo que a gente pudesse transmitir a qualquer pessoa, ninguém poderia compreender. Eu e meu primo sentíamos essa alegria porque apenas nós nos deparamos com a fera e milagrosamente sobrevivemos àquele primeiro encontro. E ainda por cima, descobrimos sua verdadeira identidade, Dr. Bartolomeu.